E nesse bloco nós vamos falar com o professor Josias, que ele vai mostrar como ele encontrou essas plantas. Nós estamos no Igarapé, próximo ao Conjunto Petros e ao Tiradentes, quer dizer, bem na divisa entre os dois conjuntos. Aqui foi um dos locais que foi escolhido para fazer essa coleta dessa planta. Apesar de nós termos percorrido alguns igarapés aqui em Manaus, e a partir daí nós observamos que essa planta ela estava presente praticamente em todos esses igarapés. Então foi um dos métodos para a escolha dessa planta, a frequência dessa planta nesses igarapés. Provavelmente uma das características de planta fitorremediadora é essa, ela está presente em locais que estão contaminados e ela se adapta muito bem a essa realidade. Então a Alocasia mycorrhiza foi a planta que a gente encontrou e verificamos essa propriedade dela e a partir daí começamos a estudar ela mais a fundo. Essa planta é uma planta inicialmente originada da Malásia, e se adaptou muito bem à nossa região. E com isso a gente pode observar que existe praticamente quase todo local aqui em Manaus. Fora o zinco, cobre, quais são os outros metais que essa planta ela absorve? Olha, essa planta ela se adaptou muito bem ao chumbo. O chumbo foi o diferencial das outras plantas que a gente vem estudando. O nosso grupo, no grupo de Química Ambiental, lá da UFAM, a gente estuda a fitorremediação. O que seria a fitorremediação? Para o pessoal leigo entender. É o uso de plantas para retirar metais ou alguma substância química que esteja no solo. Então a planta naturalmente ela tem esse poder de retirar esses metais. Só que algumas plantas retiram mais do que outras. Apesar que os metais é uma fonte de nutriente dela. Isso normalmente qualquer planta faz. Mas o que diferencia uma planta fitorremediadora de outra é a sua capacidade de absorção. No caso da Alocasia mycorrhiza, ela absorveu muito bem o chumbo. Então por isso que ela se destacou com relação às outras. Professor, na estação seca foi encontrado um maior número de metais pesados na planta. O porquê disso? Olha, possivelmente devido à frequente chuva, essa chuva ela fez uma lavagem no solo e levou para o igarapé. E essa planta ela se encontrava lá no igarapé. Então, à medida que a quantidade de chuva, a frequência da chuva diminuiu, esse metal ele foi se depositando no fundo do igarapé. Então, como essa planta já estava lá, ela foi absorvendo ao longo desse tempo, durante esse período. Professor, mostra pra gente como é que funciona o mecanismo dessa planta para ela fazer a absorção dos metais pesados. Tá ok, Samir. Então vamos retirar essa planta aqui? Vamos puxá-la. Vamos observar o acúmulo dos metais que estão aqui, provavelmente matéria orgânica, essa parte escura aqui, e os metais. Então a planta ela começa a absorção dos metais pela raiz. Então você está vendo que essa planta tem bastante raiz, isso é um dos fatores interessantes para o critério do uso dessa planta. E aqui você observa que tem uma batata também. Então a planta vai absorvendo os metais pelas raízes, se concentra aqui nessa batata e ao longo do tempo ela vai percorrendo, fazendo esse caminho aqui, vai subindo e até chegar nas folhas. Ou seja, ela não absorve só na raiz, mas sim na planta toda, Na planta toda. Essa é uma característica dessa planta. Tem plantas que só fica na raiz, tem planta que só fica no caule, e tem plantas que, no caso dessa aqui, tanto na raiz como na batata, que ela tem uma batata, e também na parte superior, e nas folhas. Então ela absorveu praticamente por completo esse metal em toda a parte dessa planta. Sim. Isso é vamos dizer assim, uma característica muito importante para a planta. E para nós, que estamos estudando essas plantas, fitorremediadoras. Eu vou cortar aqui uma parte para você entender melhor o que eu estou dizendo. E o mecanismo dela. Olha, não sei se dá para você perceber, ela é tipo uma esponjazinha. Existem vários buraquinhos aqui que o líquido passa, no caso a água que é absorvida pela planta, ela passa por aqui e vai levando. Se eu apertar aqui, vai sair um líquido, tá vendo?
Então, Esse líquido aí, no caso, seria os metais pesados já absorvidos pela planta. isso, estaria dentro desse líquido aqui. Já, então, como ela usa esses vasos, porque aqui são uns vasos que a planta tem, ele vai percorrendo, que facilita a passagem desses metais por toda a planta, até chegar na folha. Nós podemos observar algumas plantas aqui nesse local, mas tem alguma que ela não consegue absorver e sobreviver nesse local? Ah, com certeza, Ami. Ela sofre muito. A maioria das plantas que estão aqui estão sofrendo. Mas as folhas, elas aparentam uma mudança genética, né, e a coloração dela. Né? Então vou lhe mostrar aqui um exemplo, né, de uma planta que não resiste, não está resistindo. Né, Tem essa. Isso. Tá? Olha, se você observar aqui a folha dela, tá? Ela está toda enferrujada, né, que dá essa aparência enferrujada, né? Ela está sobrevivendo, né? Mas ela provavelmente ela modificou o seu DNA, modificou a sua forma de sobreviver no ambiente, tentando se adaptar a um ambiente hostil, né? No caso, contaminado. Qual é o resultado dessa pesquisa? Bem, Samir, o resultado foi bem interessante, né? Como eu te falei, a princípio a gente saiu aqui em Manaus, né, procurando alguns locais que tinham potencial de contaminação, né, porque nosso grupo, né, vem estudando há bastante tempo alguns locais aqui em Manaus e já constatamos, né, que lá existe concentração de metais. E a partir daí fomos observar as plantas, né? Quais são as plantas que lá elas resistem a esses locais, né? Então chegamos na Mycorrhiza, tá? A locácea mycorrhiza. E a partir daí começamos a analisar a concentração desses metais que continha essa planta. E por incrível que pareça, né, o chumbo, né, novamente falando do chumbo, foi um dos metais, ou o metal, que mais foi absorvido por essa planta. Né, vamos dizer assim. Né? Por que a Leucassia mycorrhiza é uma planta que destacou das demais? Por ela absorver bem o chumbo. Né? Então, tem plantas, a maioria das plantas ela pode absorver outros metais, como cobre, crômio. Então, ela tem plantas que não absorvem o chumbo. Então a Leucassia mycorrhiza foi a que absorveu melhor o chumbo. E o que pode acontecer se no futuro essas plantas estiverem na beira dos igarapés? Seria interessante, né? A gente ia observar que ia ajudar bastante, né, a descontaminação, principalmente do solo, né? Porque essa planta ela absorve bastante, apesar dela também conseguir absorver um pouco no igarapé, né, na água do igarapé, mas também no solo. Então a gente poderia fazer um programa, né, vamos dizer assim, de descontaminação desses igarapés aqui em Manaus, utilizando essa planta. Professor, tem algum e-mail, algum telefone que as pessoas possam entrar em contato com o senhor e até mesmo para saber, se aprofundar mais em relação a essa pesquisa? Tem sim, Samir. Você pode entrar em contato comigo pelo e-mail josiasfreitas@ifam.edu.br ou pelo blog, que eu tenho um blog chamado Solução Ambiental, sem o tio, sem o cedilha, @blogspot.com. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa, por mostrar o quanto é importante essa planta para o meio ambiente. Muito obrigado, viu, professor? E você que quer entrar em contato com a gente, enviando dicas, sugestões e até vídeos de sua pesquisa, esse e-mail que está aparecendo na tela. Também você pode entrar no youtube.com/canal Amazonsat. Bom, gente, o programa vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!